Bom dia. Saúdo todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesse dia de sexta-feira, que o Senhor da glória venha abençoar a sua vida, abençoar o seu lar, abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus. Estava meditando, nesses dias, em um livro da Bíblia, no livro sagrado. E numa parte do livro da Bíblia, eu estava meditando, e é um dos versículos, é uma linguagem, é um entendimento, onde as pessoas, muitas hoje em dia, causam confusão através disso. Porque eles não entendem, mas mesmo assim, eles fazem. Imagina só se essas pessoas procurassem mesmo se aprofundar mais, buscar a Deus dentro da Bíblia, e procurar saber mais e mais ainda, elas não seguiria adorando outros tipos de coisas que não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Mas eu vou explicar para você. O que significa para você falar em línguas estranhas? O que significa? Me diz aí. O que significa falar em línguas estranhas? Porque muita gente pensa que isso é certo. Outros até não usa porque não acha certo. Porque o que significa falar em línguas estranhas se até mesmo as pessoas não entendem o que fala? Me diz aí. O que significa falar em línguas estranhas? Porque se eu não entendo essa língua, como eu vou falar? Como eu vou explicar se um dia alguém me perguntar? Me diz aí. Porque até mesmo aqui os brasileiros, aqui nessa nação brasileira, até mesmo as pessoas mal falam português, e eles querem falar em essa língua aonde ninguém entende. Ninguém entende. E isso a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Amém? Muita gente também não entende no dia do Pentecoste. Muitas pessoas não entendem. Lembra lá no Pentecoste? Lá em Atos capítulo 2, pega sua Bíblia lá, vamos meditar junto, eu e você, eu daqui e você daí, junto vamos aprender, junto com Deus. Entenda uma coisa eu sou um jovem que não tem estudo para nada, então tem um estudo. A pessoa que tem só a sexta série, então, um analfabeto. E seja em qualquer lugar da parte do mundo, a pessoa que tem só a sexta série é um analfabeto. Até o 9º ano, a 7º e tal. E assim vai. Pensa nisso você. Então essas palavras são reveladas. Então vamos ler aqui em Atos capítulo 2, verso 1. Olha o que diz em Atos capítulo 2, verso 1. Olha o que diz. Olha o título aí, A descida do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas não sabem nem quem é o Espírito Santo. Se não sabe quem é o Espírito Santo, como você vai poder falar em línguas estranhas? Se você também nem entende o que significa falar em línguas estranhas. Me diz aí. No verso 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha o verso 2 agora. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, onde estava sentado. Encheu toda a casa de onde estava sentado. Olha só o verso 3 agora, o verso 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas. Aqui não está falando línguas estranhas, é línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Olha o verso 4 agora, o verso 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, não fala em estranho. Eu não sei onde as pessoas tiram isso, não sei onde as pessoas tiram negócio de línguas estranhas. Aqui fala em línguas, segundo o Espírito
lhe concedia que falasse. Nesse tempo em Jerusalém, havia uma festa em cada ano. Cada ano, né? Havia uma festa do Pentecoste. Então, se havia festa uma vez no ano, então vinham pessoas em vários lugares do mundo. Em vários lugares. De várias nações. De vários países. De vários países. Vinha para Jerusalém a essa festa do Pentecoste. A essa festa do Pentecoste. Eles vinham para essa festa. Vinha gente de vários lugares do mundo, de vários países. Vinha para o Pentecoste. Imagina só, vinha pessoas até ignorantes. Vinha pessoa que até mesmo vinha para saber o que significa isso. Vinha para celebrar, vinha para aquilo outro e tal. E ali também estavam os discípulos, do qual o próprio Senhor Jesus Cristo amava muito. Como estava João, Pedro, Tiago e outros também. Não é isso? Só que esse povo que vinha de vários lugares do mundo, eles tinham a sua língua, a sua linguagem, do qual eles falavam, o seu idioma. Não é isso? Porque cada um deles tinha a sua língua. Um falava em línguas, outras línguas como se fosse estrangeira. Né? Estrangeira. Outro falava em línguas como se fosse inglês. Outro falava em latim. Outro falava em espanhol. Outros falavam aquilo outro. E assim outras línguas. Em outras línguas. Você viu aí? Várias línguas tinham. Eles falavam em grego, falavam outras línguas e tal. Em vários idiomas eles falavam. Isso? Em outros idiomas. Só que ali, muitos deles não entendiam. Não entendiam. Não entendia. Só que Deus queria que esse povo entendesse o Evangelho. Então o próprio Deus fez ali os apóstolos, ali, os discípulos de Cristo, do qual o próprio Senhor Jesus Cristo amava, do qual estava ali também no Pentecoste, né? Então o próprio Deus queria que esses apóstolos, do qual esses discípulos entendessem as línguas deles. Porque Pedro não entendia as línguas dos outros países, dos outros povos, dos outros homens que estavam ali, que veio dos outros lugares para o Pentecoste, que estavam ali no Pentecoste. Então Pedro, Tiago e outros apóstolos não sabiam as linguagens deles para levar o Evangelho, para ensinar o Evangelho. Então o próprio Deus, né, fez descer um som do céu, desceu o Espírito Santo, encheu todos ali, para que eles viessem entender a linguagem de cada um. Saber do que tipo de linguagem era aquela. Porque imagina só você. Se você hoje falasse com uma pessoa em inglês, se você não sabe falar inglês, como você vai entender? Então, tem que ter um intérprete. Um intérprete para que você venha entender que tipo de linguagem é aquela. Que tipo de pessoa está falando aquela linguagem no qual ninguém entende. Porque se você não fala inglês, se você não entende inglês, como você vai entender? Então tem que ter um intérprete. É isso? Então, o próprio Deus fez descer ali. O próprio Deus fez descer ali o Espírito Santo. Conforme desceu o Espírito Santo, encheu toda a casa e todos falaram em línguas. Esse falar em línguas não tem nada a ver com língua estranha. Não tem nada a ver. Eu vou te explicar também, calma aí. Vou te explicar também, porque logo você pode escrever aí, lá em Coríntios, né? Em Coríntios, capítulo 14, né? No verso 2. Calma aí. Vou te explicar lá também. Porque muitas pessoas, muitas nações não entendem isso. Também tem muitos pentecostes, né? Assembleia de Deus, outros aí que não entendem. Eu vou explicar para você. Então, no dia de Jerusalém, uma vez no ano, as pessoas vinham uma festa do Pentecoste. Só tinha no ano. Então vinha pessoas de vários lugares do mundo. Pessoas que falavam um idioma. Pessoas que falavam outro idioma. Pessoas que falavam outra língua. Onde ninguém entendia. E isso causava uma confusão tremenda, porque ninguém entendia a linguagem do outro, porque não tinha intérprete.
Então o próprio Deus viu que todo mundo estava reunido ali, em um só lugar, onde estavam os discípulos, os apóstolos, do qual o próprio Deus amava muito, o próprio Cristo amava. Então, por isso diz aqui em Atos capítulo 2, diz que veio um som tremendo do céu, um som. E depois veio o Espírito Santo, encheu toda a casa ali, E as pessoas começram a falar em línguas. Esse falar em línguas quer dizer que as pessoas se entenderam, começaram a se entender uns aos outros, interpretar uns aos outros. Porque o próprio Deus queria que aquelas outras pessoas entendessem o Evangelho, levassem o Evangelho para dentro dos seus países, para dentro das outras nações, para todo o mundo pregasse o Evangelho. Mas para isso eles tinham que entender o Evangelho, entender as linguagens de cada um deles, do que eles falavam, a linguagem daqueles que ele falava em latim, entender também aqueles que falavam grego, entender também aqueles que falavam inglês. Essa é a linguagem do qual Deus quer que você entenda. Entendeu? Agora não tem nada a ver com linguagem, com línguas estranhas. Tem nada a ver. Só que muita gente, né? Até pergunta, irmão José, o que significa então? Lá em 2 Coríntios, ou melhor, 1 Coríntios 14, né? 1 Coríntios 14. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 14. Porque 1 Coríntios 14, no verso 2, ou melhor, vamos ler aqui do começo. 1 Coríntios, aqui no livro de Coríntios, né? 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 1, diz assim, lê comigo, lê. Segue o amor, procurai com zelo, os dons espirituais, mas principalmente o de profetizes. Olha o verso 2. Pois quem fala em outras línguas não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém entende. Ninguém entende. O Espírito fala em mistério. Olha só, o Espírito fala em mistério. E este Espírito aqui nem é o Espírito Santo. Porque pode ser o Espírito do homem ou então o Espírito do diabo. Então o Espírito do maligno, o Espírito dos demônios. Eles podem falar em línguas também, assim como os homens falam por aí, né? Nas nações, nas Assembleias de Deus, em outros lugares, em outros templos. Entenda isso. Aqui, este Espírito aqui não é o Espírito Santo. Porque se fosse o Espírito Santo, esse seria maiúsculo, querendo dizer o Espírito Santo. Mas não é o Espírito Santo. Por isso que diz aqui, o Espírito fala em mistério. E esse Espírito pode ser o Espírito do homem, Espírito maligno. Entenda isso, você. Olha o verso 3, o que diz agora. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Entendeu agora você? Mas o que intriga mais, o que causa mais confusões, o que causa mais confusão no mundo inteiro, onde as pessoas não entendem, é o verso 2. É o verso 2 de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, né? No verso 2 é um dos versículos onde intriga mais as pessoas, onde as pessoas não entendem, onde causa muitas confusões, porque elas não entendem. Leia comigo aqui, 1 Coríntios capítulo 14, verso 2 diz assim, pois quem fala em outras línguas, não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Não entende. E em espírito, olha só, em espírito, este espírito aqui é o espírito do homem.
Ou então o espírito dos demônios, espírito do diabo. Fala em mistério. Fala em mistério. Porque se não é o Espírito Santo, como se você vai falar também? Se aqui não disse assim, falar em línguas estranhas. Aqui nem língua estranha tem. Nem línguas estranhas tem. Mas a Bíblia está querendo dizer, para você que não entende, para você que quer ficar sabendo, né? Para você não andar enganado no mundo inteiro, né? Porque o dever de todo sacerdote é explicar a palavra de Deus do jeito que está escrito aqui. Porque eu não posso fazer aquilo se não está aqui. Eu não posso fazer uma coisa se não está aqui. Eu não posso seguir uma coisa se não está aqui. Como eu vou seguir então? A quem você segue então? A Deus ou o homem? Você segue o homem ou o diabo? Quem você segue então? Entenda você. Quando fala aqui no verso 2, porque falar em outras línguas se não fala aos homens, senão a Deus, isso quer dizer, quando uma pessoa fala em línguas, não é isso? Isso quer dizer, não falar em línguas estranhas como a gente fala nas congregações. Essa falar em língua quer dizer falar em outros idiomas. Falar em inglês. Não é isso? Falar em inglês. Esse falar em língua que isso quer dizer aqui, onde está causando uma confusão no mundo inteiro, falar em línguas quer dizer, ou então falar em inglês, falar em espanhol, falar em latim, falar grego. Falar grego. Agora me diz uma coisa, como é que a pessoa vai falar nessas línguas estranhas se no nosso país, no nosso Brasil, as pessoas mal falam português, se as pessoas não sabem falar nem português direito e quer falar nessas línguas estranhas, onde ninguém entende? Me diz. E quando fala que falar em línguas onde somente Deus entende, é porque fala das línguas em inglês. Porque já que você não sabe falar inglês, onde você não entende nada de inglês, nem espanhol, nem latim, nem nada. Então por isso está explicando que só Deus sabe essa linguagem. Só Deus entende essa linguagem grega em latim. Você sabe ler em latim? Você sabe escrever em latim, você? Não sabe? Então pois Deus sabe escrever. Então essa é a linguagem que está dizendo aqui. Essa é a linguagem, onde você não entende. Não entende. Você não entende em latim. Você sabe escrever em latim? Você sabe escrever em inglês? Me diz aí. Porque se alguém estiver orando em latim, estiver orando em espanhol, estiver orando em inglês, como você vai entender? Me diz. Se a pessoa não entende inglês, nem espanhol, nem latim, nem outras linguagens, como você vai entender nas línguas estranhas, no qual muitos aí falam aí nos púlpitos, falam nas igrejas, nos templos. Como você vai entender? Me diz aí. Me diz. Mas chega mais perto. Eu vou te explicar então. Vou te explicar. Se você ler aqui em Coríntios, o livro de Coríntios, no 1 Coríntios, Paulo, ele vai explicar o que significa tudo isso aqui. Quer saber por quê? Porque Paulo, quando ele chegou em Coríntios, na igreja de Coríntios, estava uma confusão grande na igreja de Coríntios. Então o próprio Paulo, ele falou, temos que organizar isso aqui, temos que organizar esse culto. Porque esse povo fala uma linguagem só. Esse povo fala uma linguagem ali, fala outra linguagem. Um fala inglês, outra fala grego, outra fala espanhol, outra fala em latim, outra fala em outra língua. Vamos organizar isso.
Vamos organizar. Vamos organizar. Isso está uma confusão grande aqui. Então vamos organizar. Porque já que você fala em latim, já que você fala em inglês, então vamos ter que ter um intérprete. Você fala inglês, então tem que ter um intérprete para traduzir. Não é isso? Se você fala em latim, então tem que ter um intérprete para traduzir esse latim. Então isso que é um dom em falar em línguas. Um dom de falar em línguas. Não tem nada a ver com línguas estranhas. Não tem nada a ver. Eu não sei de onde foi que as pessoas tiraram isso que não tem escrito na Bíblia. Línguas estranhas. Tem línguas estranhas? Não tem. Como você vai seguir a isso se não tem na Bíblia? Me diz. Por que as pessoas não pegam do jeito que está escrito na Bíblia? Por quê? Por que as pessoas mesmo causam confusão onde as pessoas não entendem? Onde está escrito estranha na Bíblia? Na Bíblia? Estranha. Me diz. Tem línguas. Falar em línguas. Mas estranha não tem. Então, Paulo, ele mesmo fala. Paulo, se você ler Coríntios, no livro de Coríntios, capítulo, assim dos capítulos até o 14, você vai entender. Você vai entender que quando Paulo chegou ali naquela cidade de Corinto, né, daquela igreja de Corinto, a igreja de Corinto estava uma confusão grande. Por causa dessas línguas. Por causa dessas línguas do qual as pessoas não entendem. As pessoas não entendem. Não entendem. Sabia disso? Não entende. Então chega mais para perto. Eu vou te explicar então o que significa tudo isso aqui. Eu vou te explicar o que significa falar em línguas. As pessoas hoje em dia falam em línguas, nem elas mesmas entendem. Nem elas mesmas entendem. Nem elas mesmas entendem falar em línguas. Não é isso? Falar em línguas. E como é que as pessoas vão entender uma linguagem do que elas falam dentro das congregações, nos templos, aquilo outro, se nem elas mesmas entendem falar em línguas? Me diz. Então vou explicar para você claramente, para você entender o que significa falar em línguas. Falar em línguas é quando você entende aqueles outros idiomas? Você entende aquele inglês, o espanhol, não é isso? Você entende latim? Você entende grego? Se não entende. Por isso está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 14, no verso 2, onde só Deus entende. Não é isso? Só Deus entende. Só Deus. Porque Ele entende todos os idiomas do mundo. Deus entende. Todas as línguas. Todos aqueles línguas, né, que as pessoas usam. Aqueles inglês, aquele espanhol, aquele outro, tal. Não é isso? Em latim, tal. Deus entende todas essas línguas. Deus entende. Por isso está escrito lá. Mas as pessoas não entendem. Por isso causa uma confusão grande. Agora vai ficar mais sério. Calma aí. Só para você ver uma coisa. Isso vai ficar mais sério. Isso vai ficar mais sério. Deixa eu me organizar aqui. Deixa eu me organizar aqui um pouco. Agora me diz uma coisa, você. Agora tá ótimo, né? Agora tá ótimo. Agora me diz uma coisa. Você sabia que na Bíblia, você sabia que Jesus Cristo era cheio do Espírito Santo? Sim, com certeza. Tenho nem dúvida em relação a isso. Jesus Cristo era cheio do Espírito Santo. Mas na Bíblia, não tem dizendo que Jesus Cristo falava em línguas. E olha que ele poderia falar em línguas. Quantas vezes Jesus Cristo expulsou demônios? Quantas vezes Jesus Cristo operou milagre? Mas Jesus Cristo nunca falou em línguas estranhas. Me diz aí, me explica você. Me explica.
Explica aí você, agora. Maria era uma mulher cheia do Espírito Santo, sim ou não? Sim, com certeza, rapaz. Maria era uma mulher cheia do Espírito Santo. Mas ela também não falava em línguas estranhas. Nunca vi isso. Nunca. Porque também na Bíblia não fala. João Batista, você já viu ele falando aquelas línguas estranhas e tal? Aquilo outro. Normalmente fala aí nas congregações e tal, né? Aquelas igrejas pentecostal, na Assembleia de Deus e outras igrejas. Você já viu João Batista falando essas línguas? E olha o que Jesus Cristo falou. Homem igualmente a este, nascido de mulher, nunca houve. Nunca houve. Igualmente o profeta João Batista. Nunca houve um profeta igualmente nascido de mulher. Nunca houve um homem assim. Olha só. E João Batista não era cheio do Espírito Santo? Sim, com certeza. Mas João Batista nunca falou em línguas. Eu li a Bíblia aqui, não encontrei isso. Não encontrei isso. Moisés não era cheio do Espírito Santo? Com certeza. Mas Moisés nunca falou em línguas estranhas. Como eu vou falar em línguas também? Como eu vou seguir uma linguagem dessa se não tem escrito na Bíblia? Elias era um homem que fazia fogo descer do céu, não era isso? Através de Deus? Não era verdade? Elias era cheio do Espírito Santo? Com certeza. Com certeza. Mas Elias nunca falou em línguas estranhas. Nunca falou em línguas estranhas. É isso? Então, como é que uma pessoa segue esse tipo de línguas se eles nem entendem, se eles não sabem nem falar português? Olha, os brasileiros hoje em dia não sabem nem falar português direito e querem ainda falar em línguas estranhas. Olha só. Me diz aí. Você entende inglês, espanhol e latim? Pensa numa linguagem muito difícil de se entender. É em latim. Pensa. E como é que as pessoas hoje em dia querem falar em línguas estranhas se eles nem mesmo entendem essas línguas estranhas? Me diz aí. Você entende? Alabassuri, canta, alabassa. Você entende essa língua? O que foi que eu falei agora? Você entendeu? Em inglês, espanhol. Por isso está explicando lá. Porque quando Paulo chegou na igreja de Coríntio, essa igreja de Coríntio estava causando uma confusão grande. Uma confusão. Se você lê em 1 Coríntios, do capítulo até o capítulo 14, do capítulo 1 até o capítulo 14, no 1 Coríntios, você vai entender que a igreja de Coríntio estava uma confusão grande. Então o próprio Paulo estava dizendo, temos que botar ordem nessa igreja. Não pode ficar assim. Não pode. Onde as pessoas falam inglês, ninguém entende. Onde as pessoas falam em latim, ninguém entende. Onde a pessoa fala espanhol, ninguém entende. Então, vamos fazer disso. Quando a pessoa fala inglês, tem que ter um intérprete. Quando a pessoa fala em latim, tem que ter um intérprete. Se não fazer isso, vai causar uma confusão grande. Uma confusão grande. Por isso diz assim. Olha aqui. 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 2, diz assim, ó. Pois quem fala em outras línguas não fala aos homens, senão a Deus. Senão a Deus. Agora imagina só você. Quando você está falando, quando uma pessoa, quando você chega assim em outro tempo, né? Onde os gringos, né? Se for um gringo evangélico, cristão, aquilo outro, onde ele está orando, como você vai falar, como você vai entender aquele, quando ele está falando ali, né? Inglês, ou então espanhol, ou então outra linguagem, quando ele está orando, como você vai entender? Me diz. Você entende? Por isso está falando aqui. Mas só Deus entende aquela linguagem. Só Deus entende. É por isso que ele fala em línguas. Não fala em línguas estranhas. Eu não sei aonde essas pessoas estão seguindo a isso. Não sei. Não sei. Você me entendeu? Mas eu entendo uma coisa. E lá fala também sobre o Espírito. Aquele Espírito que fala ali para terminar aquele versículo. Não é o Espírito Santo. Pode ser o Espírito do homem. Ou o Espírito do diabo. Você sabia que nos macumbeiros, lá fala em línguas. Nos espíritos fala em línguas. E aí? Pensa nisso. O diabo também pode falar em línguas. Línguas estranhas. Do qual muitas pessoas usam. Me diz aí. Então, agora você está explicado agora? Por que as pessoas não entendem falar em línguas estranhas? Porque as pessoas não entendem o que significa tudo isso.
Agora me diz a coisa, se não tem escrito na Bíblia língua estranha, então como vou seguir a isso? Como eu vou seguir essa linguagem do qual muitos falam hoje em dia? Me diz. Se o próprio Jesus Cristo nunca falou em línguas estranhas, se o próprio Maria nunca falou em línguas estranhas, olha que esse povo, essa mulher e esse homem, Jesus Cristo, era cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio. Imagina só, a presença de Deus era forte na vida de Jesus Cristo, do Filho amado de Deus. Mas Jesus Cristo nunca falou em línguas. João Batista nem fala. Pensa num homem, rapaz. Se João Batista fosse nesse tempo de hoje, ai desse povo. Ai desse povo. Porque era um homem que o próprio Senhor Jesus Cristo mesmo falou. Nascido de mulher, nunca houve um homem assim. Nascido de mulher, nunca houve um homem assim. Então, Paulo, ele, quando chegou naquela igreja de Coríntio, ele teve que botar ordem. Botar ordem. Olha aqui no verso 2 aqui de Coríntio. 1 Coríntios capítulo 14, verso 9 diz assim. Olha o que diz no verso 9. A quem se prepara para batalhar. Ou melhor, perdão, aqui foi outro versículo ali. Verso 9 diz assim. Assim vos-se com as línguas, com a língua. Não discerdes a palavra compreensível, como se entenderá o que se diz? Ponto de interrogação. Porque estareis como se falasse ao ar. Imagina só, se você não entende essas línguas estranhas, essas outras línguas aí, tal, aquilo outro, como você vai entender também um ar? Você entende o ar? Você sabe de onde vem o ar? Você sabe de onde vem o vento? Me diz aí. Esse ar aí que você respira, onde eu respiro, você sabe para onde vai o ar, da onde vem aquilo outro, tal? Me diz aí. Então, como você vai entender essas linguagens, se você não entende? Só Deus entende. Me diz. E como eu vou pregar uma coisa se não está na Bíblia? Línguas estranhas. Tem línguas estranhas? Não tem. Olha o verso 19, o que diz aqui no verso 19. Contudo, prefiro falar 5 palavras com meu entendimento. Tá vendo? O próprio Paulo falando. Eu prefiro falar 5 palavras com meu entendimento. Do que 10. Olha aqui, ó. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, do qual as pessoas entendem, eu entendo, para que instruir outros do que instruir outros. Para instruir outros. Tá? Para que as pessoas entendam. Para que outras pessoas entendam. Para que outras pessoas fiquem sabendo. Amém? Do que falar 10.000 palavras em outras línguas. Do que adianta? O próprio Paulo estava falando aqui para essa igreja de Coríntio. O que adianta você falar 10.000 palavras em inglês? Imagina só na minha igreja, né? Na minha igreja. Se chegar uma pessoa em inglês ali, inglês, não é isso? Falar 10.000 palavras ali, como as pessoas vão entender? Me diz. Como? Me diz aí você. Agora você entendeu o que significa falar em línguas? Você entende que quando a pessoa está falando inglês, aquilo outro, você entende. Muita gente vai pensar, rapaz, essa pessoa está falando é mal de mim. Sabia? Será que essa pessoa está me xingando? Será que essa pessoa está reclamando de mim? Ninguém entende. Mas só Deus entende essas linguagens. Só Deus. Então está explicado você. Por isso o próprio Paulo ele fala, o apóstolo Paulo. Eu prefiro falar 5 palavras no meu entendimento, aonde sirva para instruir as pessoas, onde as pessoas possam entender, compreender e tal, do que falar 10.000 palavras em outras línguas, onde as pessoas não entendem, onde pode causar bagunça, onde pode causar confusão, onde pode causar
confundimento, onde as pessoas podem ficar confusas, onde as pessoas não podem entender. Entendeu agora? Entendeu agora você? Olha no verso 33 para você ver. Acho que é no verso 33 que diz. No verso 33, olha o que diz. Porque Deus não é um Deus de confusão. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Sim de paz. Como em toda a igreja dos santos. Entendeu? Se Deus é um Deus de paz, se Deus não é Deus de confusão, então por que hoje as pessoas causam confusão dentro das igrejas? Com esse tipo de línguas que não tem na Bíblia. Me diz? Não tem. Não tem na Bíblia. E como é que as pessoas hoje em dia seguem um negócio desse, se não tem na Bíblia? A quem você segue então? Me diz, a quem você segue? Segue o homem? Você segue a doutrina do homem? Você segue o ensinamento do homem? Ou de Deus? Ou então, do diabo? Porque o diabo também tem a sua doutrina. Ele ensina também essa linguagem, essas línguas aí e tal. Eles ensinam. Né? Então, pensa nisso você. Então, é por isso que muitas pessoas hoje em dia perecem porque não examinam as escrituras. Não examinam. Se hoje em dia as pessoas não querem nem ler a Bíblia, não querem nem louvar a Deus, não querem nem buscar a Deus, como eles vão examinar a palavra de Deus? Me diz? Pensa nisso vocês. Mas o que Deus quer mesmo é que você entenda. O que Deus quer é que você entenda as santas escrituras sagradas. O que Deus quer é que você saia dessa confusão. O que Deus quer é que você entenda, para que você não fique confundido. Mas Deus quer que você entenda. Entenda que o caminho verdadeiro, que a verdadeira palavra, que o verdadeiro ensino vem do Espírito Santo e não do homem. O homem pode causar todo tipo de palavra. Sabia disso? Eu já vi pessoas pregando palavras que não está na Bíblia. Eu já vi sacerdote ensinando uma coisa que não está na Bíblia. Eu já vi isso. Já vi isso. Então, você entendeu um pouco, né? Você entendeu. Você entendeu agora o que significa falar em língua? Você que está chegando agora, ouça esse vídeo do começo e você vai entender o que significa falar em línguas. Então, o apóstolo Paulo colocou essa igreja em ordem. Colocou em ordem essa igreja. Porque essa igreja de Corinto estava uma confusão grande. Uma confusão. As pessoas falavam em línguas tudo ao mesmo tempo. Imagina só uma pessoa falar em latim, falar inglês, espanhol, outras linguagens, tudo ao mesmo tempo. Falar aramaico, né? Aramaico, grego, aquele outro, tudo ao mesmo tempo. Imagina. Que confusão grande, hein? Então, o apóstolo Paulo, para tudo. Vamos colocar em ordem aqui agora. Questão. Se quando uma pessoa falar em latim, ou então falar em grego, ou então falar em espanhol, ou então falar em grego, que haja intérprete, para que as pessoas venham entender. Entender. As pessoas têm que entender. Se não entender, então vai causar confusão sempre. Então o apóstolo Paulo colocou essa igreja em ordem. Para que as pessoas venham entender o verdadeiro evangelho. Venham aprender a levar o evangelho. Pregar o evangelho a toda criatura. É por isso que tem pregador hoje em dia, né? Os pregadores hoje em dia, quando vai para outros países, lá tem intérprete para entender. Porque imagina só, se eu for para a Alemanha, só um exemplo. Se eu estou lá na Alemanha pregando o evangelho, com certeza lá vai ter um intérprete, porque eu vou falar em português, que eu se mal sei falar em português, não é isso? Como eu vou falar em outras línguas? Não é isso? Falar em espanhol, falar inglês. Se eu não sei falar essas linguagens, se eu não sei falar nem português, como eu vou falar essas línguas? Então, vai ter que ter um intérprete, eu vou falando em português, as pessoas vão interpretando e passando para aquelas outras pessoas no inglês, em espanhol, aquilo outro. Entendeu agora? É isso.
Então fica com essa mensagem. Que Deus venha te abençoar mais e mais e mais e mais e mais ainda. Que você venha entender as santas escrituras sagradas. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou aqui para ensinar você. Que Deus abençoe a cada um. Quero agradecer a cada um que estiver aí comigo. Quero mandar um forte abraço mesmo para todos que estiveram aí na escuta, para todos os ouvintes, para todos que compartilharam esse vídeo, para todos vocês que comentaram, para todos vocês que curtiram. E também quero dizer para vocês que tem lá no YouTube também, tem um canal lá no YouTube. Para todos vocês que quiserem louvores, tem louvores lá, tem pregações lindas, maravilhosas, que edificam muito a sua vida, que te ajudam espiritualmente. Imagina só, né? É só vocês colocar lá Obreiro José Adailton. Obreiro José Adailton. E se inscrever, clica lá naquele sinozinho, no sino de notificação, e você vai receber todos os vídeos, todas as pregações, todos os louvores, tal, aquilo outro, e mais ainda. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima sexta-feira. Uma ótima sexta-feira. Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. De Jesus. Amém. Graças e paz.